Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Existe um ramo cristão entre nós que interpreta Apocalipse capítulo 12, dizendo que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo e confunde o Senhor Jesus com anjo. Cristo não é anjo. Cristo é o Filho de Deus. Quem nos diz isto é o autor aos Hebreus, capítulo de número 1. Ele faz uma comparação entre Cristo e os profetas, entre Cristo e os anjos. Porque esta heresia de que Jesus é um anjo não é novidade. Desde o primeiro século, os gnósticos confundiam Jesus como sendo um éon, uma virtude de Deus, uma das 7 virtudes de Deus. Dizem os gnósticos que Deus criou os éons, criou as virtudes e as enviou ao mundo. Existem as virtudes angélicas. Entre estas virtudes angélicas existem principados e potestades. E dizem os gnósticos que Jesus Cristo faz parte de um destes éons emanados de Deus. O autor aos Hebreus, para combater esta heresia, escreveu a sua carta comparando Cristo primeiramente aos profetas, depois comparando Cristo aos anjos, depois comparando Cristo com Abraão, depois comparando Cristo com o sacerdócio levítico, comparou Cristo com os heróis da fé, comparou Cristo com o tabernáculo, comparou Cristo com os céus. E disse o autor aos Hebreus: Cristo é mais excelente do que os céus. Para o homem humilde, que estuda as Escrituras pacientemente, esta é uma verdade insofismável. Jesus não é um anjo. Autor aos Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Figura de linguagem onde Jesus é comparado com os profetas, e aqui ele já sobe um degrau, porque Deus falou antigamente pelos profetas. Agora Deus fala de maneira perfeita pelo Filho, que está acima de todos os profetas. O autor continua dizendo: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Outra figura de linguagem. Destra da majestade está apontando para um lugar de honra reservado unicamente a Deus. Um pouquinho de humildade na mente já mostra que está se utilizando aqui uma metáfora. Deus está sendo comparado com uma majestade que tenha um lado direito. Mas nós sabemos, pelo simples estudo da teologia, logo no primeiro ano do estudo de teologia, que Deus só pode ser apresentado ao homem por meio de metáforas que nós chamamos de antropomorfismos. Antropomorfismo é Deus sendo apresentado como se tivesse lado direito, lado esquerdo, pés, mãos, olhos, cabelos. Ora, sabemos pela revelação de Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo de número 4, que Deus é Espírito. Ele não tem o lado direito ou esquerdo. Ele não tem altura ou profundidade.
ele não tem cor ou invisibilidade. Deus é espírito, está para além de qualquer categoria de pensamento. Mas as Escrituras, por misericórdia a nós, compara Deus como se ele fosse uma majestade que tivesse um lado direito. E este lado direito é reservado à honra daquele que conseguir subir até as qualidades máximas de Deus. E diz, o Filho tem estas qualidades máximas, e ele pode assumir a destra da majestade. Mas um pensamento simples fala, como que Deus pode assumir a majestade e ter o lado direito? Não pode, é uma figura de linguagem. E para ficar ao lado direito de Deus, é preciso ter a qualidade de Deus. O autor aos Hebreus, desde a primeira linha, sublima a pessoa do Filho, dizendo que ele sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, exatamente igual a Deus. E que ele está à destra da majestade, exatamente igual a Deus. Quer dizer que ele ocupou o lugar de honra ao lado de Deus, porque é Deus. Versículo de número 4 diz o autor aos Hebreus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele não pode ser o arcanjo Miguel, porque arcanjo significa o anjo mais antigo, um dos primeiros anjos, como diz o profeta Daniel. Miguel é um dos primeiros anjos, o anjo mais antigo. Cristo não é o anjo mais antigo. O autor aos Hebreus diz que ele foi feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a provocação do autor aos Hebreus no versículo 5 diz, porque a qual dos anjos disse jamais? Veja aqui a excentricidade da linguagem do autor aos Hebreus. A qual dos anjos Deus disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus jamais disse isso a anjo algum. Tu me serás por filho e eu te serei por pai. Tu és meu filho, hoje te gerei. Nenhum anjo jamais ouviu esta frase. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus jamais deu ordem aos anjos para que adorassem os anjos. Deus não pode ordenar a idolatria, que se adore um outro ser além do próprio Deus. Mas quando introduziu Jesus Cristo no mundo, Deus deu a ordem que todos os anjos de Deus o adorem. Somente Deus pode ser adorado, como está escrito no livro de Êxodo, que somente Deus pode ser adorado. As pessoas que defendem que Jesus Cristo é um anjo caem na própria heresia, porque eles sustentam que o decálogo inteiro está de pé, inclusive o mandamento que diz que deve ser guardado o 7º dia. Ora, o decálogo que dá base para esta ramificação cristã, que diz que o 7º dia deve ser guardado até hoje, inicia dizendo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, não as adorarás. Deus proíbe a idolatria e o politeísmo. Ele não pode ordenar que se adorem anjos. Mas, quem defende que o arcanjo Miguel é Jesus, também defende de que o anjo seja adorado. Afinal de contas, o autor aos Hebreus diz, todos os anjos de Deus o adorem.
E quanto aos anjos, diz: faz de seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Ponto. Não precisamos argumentar mais. Cristo não é anjo. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é Deus. Só Deus pode ser adorado. Só Deus fundou o mundo. Só Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. E por isso Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que aos anjos. Uma hermenêutica simples, voltada para salvar quem está na ignorância e tropeça com as Escrituras nas mãos. Que Deus tenha misericórdia e lhe conceda luz, graça e paz, em o nome de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus.